Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco para este 24º encontro, aonde trataremos da disciplina Direito Processual Penal. No dia de hoje, em continuação ao nosso 23º encontro, daremos tratamento à exceção de suspeição, especialmente no que tange ao seu procedimento. Vamos lá. Meus amigos, na aula passada nós falávamos sobre o reconhecimento de ofício da suspeição, conforme expressa a previsão do artigo 97 do Código de Processo Penal. Reconhecida a prescrição de ofício pelo juiz, os autos serão remetidos ao seu substituto legal. Apesar da possibilidade de reconhecimento de ofício, nós temos circunstâncias onde ele, juiz, não a reconhecerá. Nesta circunstância, nós aplicaremos o conteúdo do artigo 98 do Código de Processo Penal. Diz o artigo 98: quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou de rol de testemunha. Então, quando a parte quiser a declaração de suspeição do juiz, ela deverá fazê-lo através de petição a ser encaminhada a ele, juiz. Após o recebimento dessa suspeição, o juiz tem duas possibilidades. A primeira possibilidade qual é? O reconhecimento da suspeição. E a segunda possibilidade é o não reconhecimento da suspeição. No que tange ao reconhecimento, temos o artigo 99, que diz o seguinte: se reconhecer a suspeição, o juiz sustará a marcha do processo, mandará juntar aos autos a petição do recusante com os documentos que a instruam e, por despacho, se declarará suspeito, ordenando a remessa dos autos ao substituto. Então, em reconhecendo a suspeição, o que ele, juiz, faz? Susta a marcha do processo, interrompe o andamento do processo, manda juntar a este processo a petição e faz a remessa de todos, manda juntar aos autos do processo essa petição, realiza um despacho onde há declaração, onde ele aceita a declaração de suspeição e depois este processo, com a petição de suspeição e com o despacho declaratório do juiz, e tudo isso é remetido ao substituto legal. A partir daí, o processo tramitará normalmente, figurando como autoridade judiciária o substituto legal daquele juiz declarado suspeito. Tudo bem. A segunda possibilidade ocorre quando a parte apresenta esta petição requerendo a suspeição e o juiz não aceita os termos da suspeição. Nesta circunstância, o que vai acontecer? O juiz mandará autuar a petição da suspeição em apartado, então haverá um procedimento apenso ao processo principal, onde tramitará a suspensão. Ao determinar a autuação em apartado da suspeição, ele, juiz, dará uma resposta aos termos dessa suspeição em 3 dias. Então, ele, juiz, terá o prazo de 3 dias para responder àquela suspeição, podendo, inclusive, arrolar testemunhas. Após, ele vai determinar que os autos da exceção sejam remetidos em 24 horas ao juiz ou tribunal a quem competir o julgamento da exceção. Então, a exceção será remetida ao tribunal ou ao juiz de primeira instância, dependendo das regras de competência, as quais farei menção mais à frente, as regras de competência relativas à suspeição. Ele remeterá, então, o
a petição, o pedido de suspeição da parte, a sua resposta, que foi proferida em 3 dias, ele remeterá tudo isso ao tribunal competente. Pois bem, meus amigos, seguindo isto que foi dito a vocês, nós temos 2 possibilidades. Após a remessa dos autos da suspeição ao juízo competente, teremos 2 possibilidades. Quais sejam? O juízo competente ou o tribunal competente acaba acolhendo os argumentos relativos à suspeição ou não acolhe os argumentos relativos à suspeição. Diz o parágrafo 1º do artigo 100. Reconhecida preliminarmente a relevância da arguição, o juiz ou tribunal, com citação das partes, marcará dia e hora para inquirição das testemunhas, seguindo-se julgamento, independentemente de mais alegações. Parágrafo 2º. Se a suspeição for de manifesta improcedência, o juiz ou relator a rejeitará liminarmente. O artigo 101 do Código de Processo Penal diz o seguinte: julgada procedente a suspeição, ficarão nulos os atos do processo principal, pagando o juiz as custas no caso de erro inexcusável. Erro inexcusável é aquele erro que incompatível com qualquer desculpa. É aquele erro incompatível com qualquer justificativa. Nestas circunstâncias, meus amigos, nestas circunstâncias, o juiz declarado suspeito arcará com as custas do processo. E no caso de rejeição da suspeição, voltaremos ao andamento do processo principal. Tá? O artigo 102 diz o seguinte: quando a parte contrária reconhecer a procedência da arguição, poderá ser sustado a seu requerimento o processo principal, até que se julgue o incidente da suspeição. O 102 trata da parte contrária. Todos vocês sabem, nós temos aquela pirâmide do processo. Juiz lá em cima, acusação e defesa. Supondo que o pedido de suspeição tenha sido realizado pela defesa e a parte contrária, no caso o Ministério Público, de ação penal pública condicionada, reconheça os argumentos relativos à suspeição. Nesta circunstância, o processo poderá ser sustado a requerimento desta parte que concorda até que se julgue a suspensão. Ou seja, a defesa apresentou a exceção de suspeição. O Ministério Público concorda com esses termos. Nesta circunstância, o MP pode requerer a suspensão do processo principal. Eu já disse a vocês, a exceção de suspeição está tramitando em apartado. Então, nestas circunstâncias, o processo principal ficará suspenso. Tá? O 103 fala da suspeição em segundo grau. O 103 fala da exceção nos tribunais. Então, supondo que eu tenha interposto um recurso de apelação, esse recurso tramita perante o Tribunal de Justiça de qualquer dos estados da federação. E eu, enquanto apelante, interponho a exceção de suspeição relacionada a um dos desembargadores, nestas circunstâncias, acontecerá o disposto no artigo 103. Diz o 103. No Supremo Tribunal Federal e nos tribunais de apelação, o juiz que se julgar suspeito deverá declará-lo nos autos e, se for revisor, passar o feito ao seu substituto na ordem de precedência. E, se for relator, apresentar os autos em mesa para nova distribuição. Parágrafo 1º diz o seguinte: então, se ele for revisor, pensem na seguinte situação. São 3 os desembargadores: relator, revisor e terceiro juiz. Se ele for relator, ele vai redistribuir o processo para que ele vai enviar o processo para que haja uma nova distribuição.
Se ele for revisor, ele vai passar esse processo ao seu substituto legal. E se ele for o terceiro juiz, ele deverá fazê-lo verbalmente na sessão de julgamento, conforme artigo 103, parágrafo 1º. Quando o presidente do tribunal se der por suspeito, competirá ao seu substituto designar dia e hora para julgamento e presidi-lo. Quando, nestas circunstâncias, a suspeição não for reconhecida, o julgamento desta se dará pelo tribunal pleno, funcionando como relator o presidente. E quando o suspeito for o presidente, o relator será o vice-presidente. Tudo bem, meus amigos? Falando rapidamente, é possível também a arguição de suspeição do membro do Ministério Público. Nestas circunstâncias, o juiz responsável pelo julgamento da causa deverá ouvir o membro do Ministério Público e decidirá, não sendo possível a interposição de recurso nestas circunstâncias. Para que vocês saibam, na hipótese de arguição de suspeição do Ministério Público, é possível que as partes produzam provas em 3 dias. É possível também, meus amigos, a arguição de suspeição dos auxiliares da Justiça, conforme artigo 105. Aí o juiz decide de plano e sem qualquer possibilidade de recurso. O 106 fala da suspeição dos jurados quando do julgamento pelo tribunal do júri. Nestas circunstâncias, a parte arguirá a suspeição oralmente, e o juiz presidente do tribunal do júri decidirá de plano, rejeitando-a se não for imediatamente comprovada. E o 107 fala da arguição de suspeição das autoridades policiais. No que tange a arguição das autoridades policiais, há o seguinte entendimento: esta não é possível que seja arguída pelas partes. O 107 diz: não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos de inquérito. Então, a parte, no que tange a autoridade policial, não pode requerê-la. Contudo, quando a autoridade policial entender pela suspeição, ela pode se declarar como tal de ofício. Entenderam no que tange às autoridades policiais? Não é possível a sua declaração através de requerimento da parte, mas é possível que a própria autoridade policial requeira de ofício. Tudo bem, meus amigos? São estes os elementos relacionados ao procedimento relativo à suspeição. Gostaria que vocês entendessem só o seguinte, que é uma confusão comumente feita. Suspeição diz respeito ao vínculo do juiz com as partes. E o impedimento diz respeito ao vínculo do juiz com o objeto do processo. Então, a suspeição é um vínculo pessoal com a parte, ou com as partes. Impedimento diz respeito à vinculação com o objeto do processo. Tudo bem, meus amigos? Foi um prazer tê-los conosco mais uma vez. Até o nosso próximo encontro, onde continuaremos o tratamento das exceções. Grande abraço!